Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a uma aula exclusiva e inédita, uma aula que eu ainda não compartilhei, ainda não postei em lugar algum e muito provavelmente eu não postarei. Ela é exclusiva para vocês que entraram aqui no grupo e que tiveram esse trabalho todo para me escutar, para ler as mensagens, entrar no grupo, aguardar a primeira aula. Então, primeiramente, muito obrigado pela participação e presença de vocês. Se vocês eventualmente escutarem um pio muito alto, é a minha calopsita que está me chamando. Hoje eu quero bater um papo com vocês muito sério e vai incomodar talvez muita gente, mas eu tô aqui para falar algumas verdades que é a minha verdade, pode ser a verdade de muitos outros, talvez alguns discordam, mas eu vou falar de algo que me traz resultado diariamente, tá bom? Eu não vou me estender muito na minha apresentação, até porque muitos já me conhecem, mas se eventualmente alguém aí não me conhece, eu vou falar rapidamente quem eu sou e já vamos direto ao ponto, porque eu quero falar para vocês aqui coisas exclusivas, coisas muito fortes que vão impactar vocês, tá bom? Para quem não sabe, eu me chamo Fernando Freitas, sou fotógrafo de casamentos há mais de 15 anos, sou palestrante, dou consultorias particulares para alguns fotógrafos e também sou fundador do TTD Brasil, o maior congresso de fotografia do sul do país. E uma outra coisa que poucos sabem, e isso é um assunto para uma outra aula, que eu faço questão de dar para vocês, porque ela fez toda a diferença na minha vida e ela é responsável pelo profissional que eu sou hoje. Ela é responsável por todas as minhas técnicas de vendas e é algo que poucas pessoas sabem e eu tenho certeza que você também não sabe. É que antes de me tornar fotógrafo de casamentos, há, há muito tempo atrás, eu fui conselheiro amoroso. É isso mesmo, conselheiro amoroso. E eu já atendi mais de 40 mil pessoas, talvez 50. Olha, por aí. E era um serviço por telefone, onde as pessoas entravam em contato comigo. Eu tinha mais 5, 6 atendentes e a gente demonstrava mensagens de amor, mensagens de afeto, carinho, mensagens de aniversário. E eu aprendi muita coisa neste período em que eu estive à frente deste negócio, que durou mais ou menos uns 10 anos. E muitas das coisas que eu faço hoje, muitas das técnicas que eu utilizo hoje, é graças a essa experiência que eu tive com esse mercado de mensagens fonadas, o qual me colocou à frente de diversas situações reais, tá? Mas é um assunto para uma outra aula que vai dar o que falar e com certeza você vai querer ouvir. Mas por hora eu quero apenas dar aqui a vocês as boas-vindas para uma aula incrível que vai falar sobre como você vai fazer o que você precisa fazer para ser contratado, né? Para ser contratado, nós precisamos ser encontrados. E o que eu vou falar aqui para para vocês que estão aqui me assistindo, é de algo que precisamos fazer diariamente, mas a gente esquece. Estamos iniciando aqui a Semana da Autoridade Fotográfica. É isso mesmo. Eu quero que você, meu amigo, minha amiga, fotógrafos que trabalham com eventos sociais, com moda, com mulheres, com crianças, sim, uma autoridade fotográfica. É nisso que você precisa se transformar para que você seja reconhecido, para que você seja respeitado, para que você seja valorizado. E o que é ser uma autoridade fotográfica? Antes de falar sobre isso, eu quero que você compreenda o que é ser uma autoridade. E eu quero colocar para você aqui, já rapidamente, um exemplo que vai resumir e deixar para você muito ligado em relação ao que é ser uma autoridade fotográfica. Essa palavra, autoridade, tem se falado muito a respeito disso na internet. Como você tem que ser uma autoridade para que as pessoas possam te notar, perceber valor. Então, escuta o que eu vou te falar em relação a ser uma autoridade. Existem dois tipos de autoridade: autoridade legal, autoridade moral. Autoridade legal é uma autoridade que ela é imposta por algo ou por alguém. É uma autoridade que ela foi nomeada, ela é uma autoridade que foi
definida, ela é uma autoridade que ela vem de fora para dentro. Ela é uma autoridade que vem de fora para dentro, ou seja, aqui estou eu e aqui está um órgão, uma instituição, um poder que diz: você é uma autoridade e eu agora sou uma autoridade, eu tenho poderes perante algo ou alguma coisa, ou perante pessoas, como é o caso de um presidente, por exemplo, e as pessoas, as coisas, o que está ao meu redor, reconhece essa autoridade, ela respeita esta autoridade, mas ela apenas respeita por ser algo que eu acabo me tornando, porque eu fui nomeado. Elas não me veem como uma autoridade porque elas gostam de mim. Elas não me veem como uma autoridade porque elas simpatizam comigo, porque elas gostam das coisas que eu faço ou das coisas que eu falo. Elas apenas respeitam porque eu fui nomeado a ser uma autoridade legal. Não significa dizer que elas me admiram, não significa dizer que elas gostam de mim. Então essa autoridade que é legal, a gente identifica como, por exemplo, os poderes, né? Na política, nas igrejas, nas escolas, ou até dentro de casa. Mas a gente não obrigatoriamente admira, gosta, segue. Apenas sabe que é e respeita. Essa é uma autoridade que chamamos de autoridade legal. Ela é uma autoridade fraca. Ela não tem a mesma força da autoridade moral que eu vou te explicar agora. A autoridade moral é uma autoridade que ela nasce de dentro, ela vem de dentro para fora. É uma autoridade que está intrínseca dentro do ser. Seja ele quem for, seja a pessoa que for, seja homem, seja mulher, seja uma criança, seja um idoso, não importa. Ela é uma autoridade que ela se estabelece, ela surge de dentro para fora, porque é algo que nasce com aquela pessoa. Ela conquista os demais, ela conquista o respeito, a admiração, a amizade das pessoas que estão à sua volta. Porque ela é uma pessoa benquista, ela é uma pessoa sociável, ela é uma pessoa que se relaciona, uma pessoa querida, benquista, positiva, divertida, alegre, fala coisas boas, ela ensina. É uma autoridade muito mais valiosa, muito mais poderosa. É uma autoridade moral. Isso não se compra, não se recebe de ninguém, é uma coisa que está dentro de nós. Essa é uma autoridade que muitas pessoas nascem com elas, pessoas como líderes mundiais, tá? A autoridade moral travou guerras. A autoridade moral, ela travou batalhas. Pessoas como, por exemplo, William Wallace, daquele filme Coração Valente, ele era um líder moral que carregou legiões, guerreiros para defender uma causa. Líderes como Alexandre o Grande, que conquistou planícies, conquistou tribos, conquistou pessoas, porque era um líder moral. As pessoas admiravam, gloriavam, respeitavam. Esse é o tipo de líder que é uma autoridade moral que é muito mais poderosa. Então você percebe que existem dois tipos de autoridade: a autoridade legal e a autoridade moral. E o que você tem que se tornar? Qual é o profissional que você tem que ser? Autoridade legal ou autoridade moral? Vocês conseguem perceber isso no nosso mercado. Existem fotógrafos e fotógrafas, videomakers e videomakers, organizadoras de eventos e organizadoras de eventos. Existem aquelas pessoas que a gente gosta e aquelas que a gente não gosta tanto, mas por quê? Porque cada um delas, dentro delas, tem e carregam esse tipo de autoridade que muitas vezes é uma autoridade legal, mas outras vezes é uma autoridade moral. E é isso que tem que ficar muito claro para a gente dar o próximo passo. Se você se vê como uma autoridade moral, se você começar a trabalhar a sua
personalidade, a sua pessoa, o seu ser, o seu jeito de ser e lidar com as pessoas, você vai conquistar mais espaço, você vai conquistar mais pessoas, você vai conquistar mais clientes. Tendo clareza a respeito deste assunto, olha que interessante, tendo clareza a respeito deste assunto, a gente começa a entender que para eu alimentar a minha autoridade moral, eu preciso trabalhar de diversas formas para alcançar este objetivo. E o que seriam essas formas? É o que chamamos de marketing. Marketing é a soma de diversas ações estratégicas que juntas visam estabelecer uma troca. E o que é essa troca? Essa troca pode ser uma venda, pode ser uma permuta, pode ser uma negociação, pode ser qualquer coisa que envolva duas pessoas. É um mercado. Então, se você parar para pensar que marketing é a soma de diversas ações estratégicas, significa dizer que não é uma coisa nem outra, são todas elas juntas. Então, a partir do momento que você tem clareza sobre o que é o marketing e que para você fazer acontecer um objetivo lá na frente, você precisa trabalhar as ações aqui, e não é uma só, são várias. Isso é o marketing. Pois bem, o meu objetivo é me tornar uma autoridade fotográfica, porque ao me tornar uma autoridade fotográfica, eu serei reconhecido como tal. Logo, eu terei clientes interessados no que eu tenho para oferecer. E como que se constrói uma autoridade fotográfica? Uma autoridade moral, com provas. É o que chamamos de provas sociais. O que é prova social? Sabe quando você está circulando por uma BR, uma estrada, uma rodovia, e você está morrendo de fome, então você se depara com dois restaurantes. Um tem 3, 4 carros, o outro tem 20, 30 estacionados na frente. Ao ver, de forma subliminar, você faz uma leitura, você faz uma interpretação do que você está vendo. Isso é linguagem corporal. Isto é 55% da nossa comunicação. Nós fazemos essa interpretação, essa leitura dinâmica, essa leitura subliminar, sem ninguém falar nada para nós. Vou falar sobre isso bastante. Se ao ver que um restaurante está mais lotado do que o outro, logo eu percebo que aquele é melhor, porque tem mais pessoas provando daquele serviço ou daquele produto. Logo, tem mais pessoas aprovando. E isso é uma prova, porque pessoas estão validando o que este profissional, esta empresa, está ofertando. Então, quando nós temos, você, quando temos pessoas falando de nós, vendendo o nosso trabalho, validando o nosso trabalho, isso é prova social. Isso é comprovação de que nós estamos fazendo um bom trabalho. Isso é comprovação de que estamos realizando um trabalho com excelência, um trabalho com responsabilidade, com profissionalismo, com pontualidade, com seriedade. Como, então, Freitas, que se constrói essa prova social para que eu alimente a minha autoridade para, com isso, eu construir um posicionamento sólido perante o mercado, perante meus parceiros, porque eu quero me tornar uma autoridade fotográfica, eu quero ser um profissional respeitado, admirado, valorizado, reconhecido, porque eu quero ter liberdade financeira para poder viajar, cuidar da minha saúde, da minha família, estudar, comprar presentes, ajudar outras pessoas. Isso é o que buscamos. Mas para chegarmos no nosso objetivo, precisamos trilhar um caminho. E essas ações que a gente executa nada mais é do que marketing. Ações estratégicas que juntas visam estabelecer uma troca, que lá no final é o que queremos. Pois bem, então eu pergunto para vocês agora, beleza, ok, já entendi essa parte. Como então que eu vou começar a construir o meu exército de soldados
que irão me defender com unhas e dentes no campo de batalha, haja o que houver, seja quem for que esteja falando mal de mim, me difamando, seja o que for. Precisamos construir um time de vendedores externos que estão vendendo o nosso trabalho lá fora, 24 horas por dia, e que não cobram uma comissão sequer. Incrível, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que a gente hoje faz quando sai de um Uber? Muitos aqui pegam Uber. E o que a gente faz quando sai do Uber? A gente avalia, ou bem ou mal. O que a gente faz quando quer ir para um hotel? Quando vai comprar um pacote de férias? Nós olhamos as avaliações dos usuários, se é bom ou se é mal. Pessoas avaliam serviços e produtos há mais de 10 anos. Isso acontece há muito tempo, só que muito pouco se falava. Mas agora, se depender de mim, eu vou falar o tempo todo. E eu quero que você escute com bastante atenção no que eu vou falar. Não importa o que os outros digam, não importa o que os outros pensem, você vai ter que fazer o que é o correto, o que é comprovado e o que funciona. Porque o que eu vou dizer para você vai parecer um pouco, mas por que o Frei está falando isso? Ele quer que todo mundo tenha o mesmo posicionamento, a mesma autoridade, as mesmas avaliações? Sim, é isso mesmo, e eu vou explicar por quê. Eu quero que você, meu amigo, minha amiga que está me assistindo, se você está no celular ou se você está no computador, eu quero que você abra o seu navegador, agora e escreva no Google, fotógrafos de casamentos em sua cidade. Eu sei que tem fotógrafos aqui me assistindo de várias partes do Brasil, inclusive do exterior. Eu quero que você escreva fotógrafos de casamentos em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis. Não importa o local. Nova York, Lisboa, Buenos Aires, Paris, não importa o local, escreva fotógrafos de casamentos, fotógrafos de crianças, fotógrafos de mulheres, fotógrafos em cidade tal. Escreva isso e veja o que aparece. Escreveu? Você apareceu nessa lista? Você está entre os 3 primeiros desta lista? Quem são os melhores avaliados dessa lista, da sua cidade? Eu não quero que você me diga, eu não quero que você analise os primeiros, os anúncios. Os anúncios, são pagos, eles estão ali por este motivo. Está tudo certo, vale a pena fazer isso, com certeza vale. Mas eu quero que você olhe o que é orgânico, um pouquinho mais abaixo, ali onde tem o Google Maps, onde aparece a relação das empresas melhores avaliadas, aquelas que possuem 4 estrelas ou mais, aquelas que têm 5 estrelas, aquelas que têm depoimentos de noivos, de noivas, de homens, de mulheres, de crianças, de adultos, de idosos. Não importa quem é a pessoa, o que ela faz da vida, com que ela trabalha, não interessa. O que você precisa ter em mente é que pessoas, consumidores, estão aprovando determinados serviços, produtos, pessoas. Você viu essa lista? Você não se encontra nessa lista? Por que você não se encontra nessa lista ainda? Não, você se encontrou, você está ali no topo. Parabéns! Parabéns para todos que aparecem nessa lista. É isso que vocês precisam fazer. É isso que vocês precisam cuidar e alimentar diariamente. Porque mesmo que, como num passe de mágica, todos nós agora, nesse exato momento, todo mundo tem todas as avaliações iguais, mesmo número de estrela, mesmo número de mensagens, não é isso que irá definir uma contratação. Porque a forma como eu me expresso com vocês é uma forma, e a forma como você irá se expressar com o seu cliente é outra. E é isso que define contrato.
Essas avaliações no Google, elas servem apenas para nos posicionar como líderes, como autoridades, como pessoas que são aprovadas por outras pessoas. Por mais que eu tenha o conhecimento e compartilhe isso com vocês aqui agora, o que está saindo da minha boca é apenas um resumo do que está na minha mente. E a forma como essa informação chega na cabeça de vocês, a forma como essa informação chega e é processada, dará para vocês também outro entendimento. Avalie o seu amigo, avalie o seu parceiro de trabalho, avalie o seu concorrente, vai lá e procura lá no Google o fotógrafo tal, Beltrano, Ciclano, avalia ele também, avalie ele bem, não vai avaliar mal. Não avalie mal ninguém, avalie ele bem. Quem sabe ele te retribua. Quem sabe ele te retribua. Comece por você. Comece por você. Então o que acontece é o seguinte, você, por mais que eu diga aqui para você agora, avalie o seu amigo bem, metade das pessoas que estão me escutando agora vão pensar, nossa, o Freitas tem razão. E outra metade vai pensar, nossa, o Freitas não entendi o que ele falou. Porque a forma como a gente interpreta as coisas é diferente. Então, por mais que nós todos tenhamos a mesma avaliação, as mesmas estrelas, ainda assim, a hora que eu for fazer o meu atendimento com a minha cliente, será de uma forma e você será de outra. E é isso que define uma contratação. É o aspecto humano, é o fator humano. Essas avaliações, elas apenas nos posicionam enquanto profissional de respeito, enquanto profissional de seriedade, de carisma, de liderança, de autoridade. Esse posicionamento, ele nos projeta para as pessoas. E isso é orgânico. Isso como é que eu vou te explicar? Isso é espontâneo, porque uma coisa é eu pedir para uma pessoa, você poderia nos deixar uma avaliação? E outra coisa é ela deixar. Primeiro ponto. Segundo ponto, ela pode deixar 1 estrela, se não gostar, 2, 3, 4. Eu não sei quantas estrelas ela vai deixar. Este é o segundo ponto. Quantas estrelas eu vou receber desse cliente? Tem um detalhe, terceiro ponto. Ela perdeu o tempo dela, dedicar uns minutos do tempo dela para escrever algo para mim, um depoimento. Isso é muito mais profundo. Esse é o terceiro ponto. Olha só. Conseguem compreender o trabalho que uma pessoa se dá para ir lá, colocar a estrela e ainda escrever algo? E agora, ela pode escrever uma palavra, recomendo. Ou ela pode escrever um texto com 4 linhas, 5 linhas, 10 linhas. É muito mais profundo. Você acha que as pessoas fazem isso por obrigação? Ou porque foram intimadas? Ou porque foram obrigadas? Não! É satisfação, é prazer, é retribuição. Percebe como isso é profundo? Agora, olha só. Como que faz isso, Freitas? Ou por que eu faço isso? E qual o resultado que isso me dá, Freitas? Pessoas, prestem bastante atenção agora. Florianópolis é uma cidade que recebe turistas todos os anos. De dezembro a fevereiro, março, tem gente vindo para as praias, curtir as férias, as festas de finais de anos, enfim. E aí o que acontece? Essas pessoas moram em outros estados. Rio, São Paulo, Distrito Federal, Paraná, enfim. Norte, Nordeste. Elas não conhecem Florianópolis, não conhecem nada aqui. Elas compraram um pacote de viagens, se hospedaram em um hotel. Tenho certeza absoluta que elas acabaram também consultando o Google. E o que é que elas vão fazer? Poxa, vamos aproveitar e fazer umas fotos? Fotógrafo em Florianópolis. Bingo! Bingo! Eu recebo diariamente de um pedido a 3 de orçamento de pessoas que estão vindo para Florianópolis. É de 1 a 3 pedidos por dia de pessoas vindo para Florianópolis. É muita gente vindo para Florianópolis e muita gente pesquisando no Google. Elas fazem isso mais do que no Instagram e no Facebook. Porque o Google tem muito mais credibilidade. Então, se eu vou para um lugar como Rio, São Paulo, e eu quero me hospedar num hotel legal, eu quero comprar numa loja legal, eu quero comer num restaurante legal,
Eu vou pedir recomendação de um amigo meu? Vou pedir, com certeza. Quem indica é uma ferramenta muito legal de se utilizar, mas e se eu quiser a prova real disso? Pô, meu amigo me indicou aquela loja. Vou pesquisar. Eu quero tirar minha própria conclusão. Eu quero ver minhas avaliações. Eu quero saber se aquele local é realmente muito bem avaliado. Então eu vou fazer essa pesquisa. Ah, mas eu não conheço ninguém, ninguém me recomendou? Eu vou à luta. Eu vou digitar no Google, fotógrafo em Florianópolis, fotógrafo em Rio de Janeiro, fotógrafo em São Paulo. Quero consumir restaurante, hotel, loja, não interessa. Eu quero fazer uma consulta para eu ter a minha própria conclusão. E o que o Google vai me entregar, o que ele vai me mostrar? As melhores avaliações. É orgânico? É real? Eu quero ler o que está escrito. E pessoas estão falando bem e pessoas estão falando mal. Pode acreditar. Então, meus amigos, minhas amigas, olha que loucura isso. Muitos de nós estamos negligenciando, muitos de nós estamos deixando de cuidar de uma ferramenta muito poderosa, que é o Google. Então, esta é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Google Meu Negócio é uma ferramenta extraordinária que você precisa preencher, você precisa se cadastrar, seguir o roteiro conforme ele pede. Se você tem dúvida, coloca fotógrafo de casamentos em Florianópolis e você vai me encontrar frente às fotos. Copia o que eu tenho lá. Copia o meu texto, copia a minha descrição, não tem problema. Faça isso. Mas você não deve jamais você deve entrar numa rede social de um colega para diminuir ele ou para avaliar mal. Jamais faça isso. Nunca faça isso, porque isso vai voltar para você. Se eventualmente alguém fizer isso com você, vai aparecer o nome dela, vai aparecer, você consegue responder essa pessoa. Pergunte o que aconteceu. Foi um mal entendido? Foi uma entrega que não deu certo? Tem como você consertar? Tem como você bonificar de algo de forma melhor do que o que foi proposto antes? Não deixe a tua imagem ficar ruim, não deixe a tua imagem ficar negativa, tem que cuidar dela diariamente. Diariamente. Então, pessoas, precisamos cuidar do nosso posicionamento no Google para que o nosso posicionamento enquanto profissional respeitado, líder de mercado, autoridade moral, seja alimentada e validada pelas pessoas que nos cercam. E por que isso é importante para nós? Eu quero fazer uma pergunta para você. Se eu falar aqui o nome de uma maionese, o que vem à tua mente? Hellmann's? Ok. Me diz uma outra marca depois de Hellmann's. Eu não lembro agora. Consegue lembrar? Vamos pegar um outro exemplo. Refrigerante, Coca-Cola. Próxima marca, Pepsi. Próxima, Fanta. Próxima, já me falhou a memória. Vamos pensar agora em hambúrguer. McDonald's, beleza. Próximo, Bob's, ok. Próximo, Burger King. Próximo, já falhou minha memória. O que eu quero dizer com isso? É que na nossa mente a gente só consegue lembrar do líder de mercado, do segundo lugar, do terceiro lugar e do quarto em diante a gente começa a esquecer. Você quer ser esquecido ou você quer ser lembrado? Fica aqui o meu recado. Espero que tenham gostado dessa aula. Tem muita coisa vindo por aí. Essa autoridade fotográfica que eu quero passar para vocês, ela é longa, mas aos poucos eu vou conseguindo compartilhar com vocês o meu conhecimento. Tudo aquilo que eu carrego nos meus 15 anos de carreira, como fotógrafo de casamento, mais 8 como produtor de um congresso. Eu quero ajudar você, fotógrafo, a se tornar um líder de mercado, uma autoridade fotográfica, de modo que as pessoas passem a te respeitar, te identificar, te valorizar como profissional, para que, de uma forma geral,
o meu mercado, o seu mercado, o nosso mercado seja cada vez mais fortalecido, seja cada vez mais respeitado e cada vez mais valorizado, para que tenhamos vida longa e que o nosso trabalho, o nosso ofício possa alimentar nossas famílias, possa alimentar nossos sonhos, possa nos dar liberdade para fazer tudo aquilo que a gente quer, que a gente almeja e também poder ajudar as pessoas que nos cercam. Beleza? Um forte abraço e até a próxima aula.